Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como otimizar a criação de tabelas em LaTeX, utilizando uma ferramenta que eu já destaquei aqui anteriormente em outros vídeos, que é o LaTeX Tables Generator, e eu vou estar mostrando uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de meus serviços freelancer, que presto no regime de home office envolvendo LaTeX Typesetting, onde eu pude contar com a satisfação de clientes do mundo todo. E tabelas é um assunto, que está relacionado à LaTeX, que é bastante frequente e pode causar certas dores de cabeça, para usuários, principalmente para usuários mais novos, mas também, dependendo da complexidade, para usuários mais experientes também pode ser uma dor de cabeça. Então, eu vou resolver compartilhar um pouco do meu conhecimento e mostrar um pouco da metodologia que eu uso para lidar com tabelas. Lembrando que isso aqui serve para tabelas mais simples, intermediárias e também vai servir para aquelas tabelas mais complexas. O mecanismo, essa metodologia, na verdade, ela é aplicável a diversos níveis de complexidade de tabelas em LaTeX. Bom, então aqui está o fluxo de trabalho, então, a metodologia. Então, primeiro nós vamos partir de uma tabela na forma de planilha, o conteúdo em si da tabela, onde nós podemos utilizar softwares como o Microsoft Excel, podemos usar planilhas do Google Sheets, ou podemos ainda utilizar data frames, por exemplo, do Pandas, na linguagem Python, ou podemos ter data frames da linguagem R, e assim por diante. Então, nós teremos o conteúdo dessa tabela. Feito isso, nós copiamos esse conteúdo da tabela e passamos para essa ferramenta aqui, chamada LaTeX Tables Generator. Então, com isso, eu colo e faço os ajustes necessários no conteúdo, se precisar. O ideal é que ele já venha com todos os ajustes aqui da planilha, da tabela fonte. E aqui, então, nós vamos obter como saída nessa ferramenta o código em LaTeX para aquela tabela que nós entramos como input. Depois disso, nós vamos copiar e colar essa tabela, o código dessa tabela, na verdade, em ambiente LaTeX. E assim nós vamos fazer alguns ajustes, como a posição. Nós temos que informar a posição do nosso float, no ponto flutuante, que é uma tabela no LaTeX. Isso também se aplica a uma figura, por exemplo. Nós vamos aplicar a centralização, se necessário, legenda também, assim como bordas e linhas. E aí, em diante, nós podemos fazer ajustes dessa tabela em relação ao texto, se for necessário. E, dependendo, se eu utilizar, por exemplo, um pacote para ajustar automaticamente, eu posso ter as fontes muito grandes ou muito pequenas. E, para isso, eu consigo ajustar com dois comandos, na verdade, o tableCallSep e o arrayStretch, que nós vamos, então, estar mudando o espaçamento entre as colunas e o espaçamento entre as linhas. E uma última etapa, então, seria a etapa de validação, onde eu vou utilizar um pacote chamado showFrame, que ele vai mostrar, então, um frame ao longo do documento, ou seja, as bordas, mostrando se a tabela está respeitando os limites da página. Então, é um fluxograma, é um processo bem simples, apesar de elaborado, ele é bem simples, e vai ficar mais claro quando a gente testar aqui na prática. Bom, então, aqui eu trouxe uma tabela para nós trabalharmos, Então, nós temos essa tabela aqui retirada dessa referência aqui, no livro Biomaterials, Principles and Applications, do Park e do Bronzino, que está, então, onde você pode encontrar ela. Na verdade, buscando no Google você encontra essa tabela, ela está no capítulo 1 desse livro, e ela traz as propriedades mecânicas de ligas à base de titânio. Então, tem vários graus aqui, do titânio comercialmente puro, e algumas outras ligas à base de titânio. Bom, e nós vamos reproduzir essa tabela em LaTeX. Conforme nós podemos ver, é uma tabela relativamente extensa aqui na horizontal, então certamente ela vai precisar de algum ajuste quando for transcrita em LaTeX. Então, olhando lá a nossa metodologia, a primeira etapa é que nós vamos ter esse conteúdo dessa tabela em uma planilha ou algo relativo, Então, nós temos aqui já um documento Excel, onde eu criei aquela mesma tabela ali. Vou deixar ela de lado aqui, lado a lado, fica mais fácil para visualizar. Então, aqui eu tenho essa mesma planilha, esse mesmo conteúdo numa planilha de Excel, e nós vamos, então, utilizar
copiar ela e colar no LaTeX Tables Generator. Então aqui eu vou abrir uma guia anônima, ok? Aqui está. Nós vamos colar aqui, vamos no Paste Table Data e vamos colar aqui, informando que eu vou colar com a formatação original. Então aqui está a nossa tabela, nós vamos gerar ela aqui. E uma opção que eu gosto de utilizar é o Compress Whitespace, para deixar ela mais limpa, né? Como no formato de código. Então, ela perde esses espaços aqui, né? E isso aqui, por mais que fique mais interessante de olhar nessa saída aqui no LaTeX, pode ficar um pouco estranho. Então, vamos comprimir e vamos copiar, então, essa tabela. Bom, feito isso, então vamos para o nosso documento aqui, que foi criado. Então, só explicando rapidamente esse documento, nós estamos utilizando a classe artigo com a fonte 12pt e uma folha 4. As margens estão todas setadas para 3 centímetros em todas as direções. Estamos usando o pacote Imputing com a opção UTF-8 para lidar com acentuação. O idioma é o brasileiro. A fonte é o Times New Roman. E aqui nós estamos utilizando o pacote Float para lidar com tabelas, que é um elemento flutuante. Então, aqui eu tenho uma seção não numerada, com o título, então, otimizando a criação de tabelas em LaTeX. Bom, vamos colar aqui a nossa tabela, né? Então, aqui está o código da nossa tabela. E, olhando aqui, então, a metodologia, nós podemos ver, então, que nós vamos copiar o conteúdo de lá, da planilha, passar para o LaTeX Table Generator, e aí nós temos como saída o código dessa tabela que foi copiado e adicionado no Overleaf aqui, o editor de LaTeX em nuvem. Bom, só que agora nós precisamos fazer alguns ajustes. Primeira coisa que nós precisamos informar é a posição do float. Então, a posição do float ela fica aqui, né, nas tabelas. Então, nós podemos adicionar um asterisco e um HT, que vai significar um right here, como se fosse, né? Ele vai especificar aqui, a tabela tem que ficar exatamente aqui. Vamos compilar para ver o que acontece. Bom, outra coisa que eu tenho que cuidar é a centralização. Se eu quiser centralizar, então eu preciso adicionar o comando centering, que ele não vai vir por padrão ali do LaTeX Tables Generator. Então vamos adicionar o centering. Uma outra coisa que nós temos que adicionar agora é a legenda e também as bordas e linhas. Então vamos adicionar uma legenda aqui, né? Caption. Na nossa tabela original, nós temos Mechanical Properties. Vamos colocar aqui, então, Mechanical Properties of Titanium and its alloys. Nós temos ali uma STM. F136. Ok, aqui está nosso caption. Aqui está o nosso caption, vamos comentar. E olhando aqui, então, nós precisamos também adicionar as bordas e linhas. Então, notamos aqui na tabela original que nós temos as linhas aqui, né, horizontais, acima, separando o cabeçalho e na parte inferior. Então, vamos adicionar aqui. Para isso, vamos trabalhar com o comando mais simples, né, que é o hline. Nós podemos carregar o pacote chamado booktabs e obter um modelo estilizado mais interessante, mas podemos utilizar também o hline. Na verdade, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o booktabs, que é o pacote, né, para estilizar um pouco mais essas linhas. E aqui eu posso adicionar, então, o top rule, o mid rule, para separar uma linha, separando o cabeçalho do resto do texto. E aqui embaixo eu posso dar uma quebra de linha e adicionar o bottom rule, que vai dar uma estilizada nessas linhas. Então, aqui nós temos a nossa tabela. Bom, olhando o nosso esquema aqui, né, então já fizemos o ajuste em relação à posição do float, centralização, legenda, bordas e linhas. Como eu só quero linhas e horizontais, eu não vou ter bordas, então eu só adiciono as linhas ali. E agora eu preciso verificar se eu preciso fazer ajustes em relação ao texto.
Então, nós podemos ver aqui, ó, claramente que a tabela não está respeitando as margens do texto, né? Então, nós precisamos fazer alguns ajustes. E para isso, eu vou adicionar aqui um pacote chamado AdjustBox. E com esse pacote eu consigo, então, ajustar automaticamente essa tabela ao texto. Então, para isso, nós vamos, antes do ambiente tabular aqui, adicionar o Resize Box. E eu preciso informar o tamanho que ela vai ficar, ou seja, eu vou forçar ela a ficar no tamanho da linha do texto, no tamanho do texto em si. Adiciono um ponto de exclamação aqui. Então, esse comando ele vai iniciar antes do Begin Tabular e vai encerrar depois do End Tabular. Então, com isso, eu compilo para verificar o resultado final. Bom, agora nós podemos ver que a tabela está dentro dos limites da página. Só que está me parecendo que a fonte diminuiu um pouco. Então, se nós compararmos aqui, né, nós podemos ver que a fonte diminuiu um pouco. Então, o que nós podemos fazer? Olhando o nosso esquema, nós podemos utilizar dois comandos. O Array Stretch, que ele vai aumentar um pouco o espaçamento das linhas, e o Tape Concept, que vai aumentar o espaçamento das colunas ou vai diminuir. E para isso, então, nós utilizamos antes do Resize Box aqui um comando da seguinte maneira. Então, \setLength. Aqui eu informo que eu quero mudar o parâmetro TableConcept, que por padrão ele vem com 6 pontos. E aqui funciona da seguinte maneira. Se eu quero aumentar essa fonte, eu diminuo esse espaçamento. Vamos diminuir aqui para 4 pontos, por exemplo. Nós vamos ver que a fonte ela vai aumentar em função dessa diminuição. Vamos dizer que não foi tão interessante. Então, nós podemos diminuir ainda mais e deixar, por exemplo, 3 pontos. Agora, me parece um pouco mais interessante. Se nós aumentarmos, por exemplo, 9 pontos, a fonte vai diminuir. Então, essa é a lógica de utilizar esse Table Concept. Ou seja, quando a gente mudar o espaçamento entre as colunas, nós vamos estar mudando o tamanho da fonte como consequência. Então, vamos deixar aqui 3 pontos. Eu acho que já fica um tamanho bem interessante. Aqui, na primeira linha, nós podemos adicionar um especificador de coluna, né? Então, do tamanho dessa coluna. Vamos tentar aqui 3 centímetros e ver como é que fica. Não ficou muito interessante, talvez 4 centímetros. 4 centímetros me parece interessante. Ou ainda 5 centímetros. Ok. Então aqui nós temos a nossa tabela, né? Agora ela já está bem mais interessante. Podemos adicionar, para a questão de dar uma estilizada, aquele comando Array Stretch. Então vamos utilizar aqui Renew Command, Array Stretch. E por padrão ele vem com 1. Então nós podemos adicionar 1,25, por exemplo, para ver como é que fica. Então aqui já deu uma mudança, né, na nossa tabela, aumentando o espaçamento entre as linhas. Podemos adicionar 1,5 para ver como é que fica, talvez fique mais interessante. Mas eu acredito que 1,25 já fica interessante. Então aqui está a nossa tabela. Bom, e olhando o nosso esquema aqui, né, nós podemos ainda validar para ter certeza que essa tabela está dentro dos limites da página. Então, vamos utilizar aqui o pacote ShowFrame. E isso vai nos dar, então, uma noção das margens da página. Então, nós podemos ver as margens da página aqui, né? Podemos ver que a tabela está dentro dos limites da página. E para confirmar o tamanho dela, como que está em relação ao texto, né, nós podemos adicionar um texto aleatório aqui. Então, vamos utilizar use package, lipsum. Aqui eu adiciono o primeiro parágrafo desse texto aleatório denominado lipsum. E aqui, depois da tabela, eu adiciono o segundo parágrafo desse texto para verificar como é que ficou essa questão. Então, aqui nós temos a nossa tabela. Vamos dar um zoom aqui. Nós temos o nosso texto, temos a nossa tabela, que ficou num tamanho bem interessante, né? Olhando aqui, comparado ao texto e as dimensões da página, pronto, está validado, a nossa tabela está dentro dos limites. Podemos comentar aqui o ShowFrame. Podemos comentar aqui esse primeiro parágrafo também.
ou excluir, simplesmente. E aqui nós temos a nossa tabela. Como já nós vimos que já ficou interessante em relação ao tamanho do texto, nós podemos também tirar o elipse no segundo parágrafo. E aqui, então, comentamos esse pacote também que nós não vamos utilizar. Mais uma informação interessante aqui, né? Se a gente quer adicionar alguma fonte embaixo, então a fonte onde foi retirada essa tabela, nós podemos colocar aqui, né? Então, uma quebra de linha e especificar fonte. Eu vou colocar aqui Parque Bronzino, né? Não é a melhor maneira, mas eu vou colocar assim só para simplificar. E aqui nós vamos ter então a fonte da tabela, né, aqui embaixo. Podemos ainda adicionar um footnote size para deixar essa fonte um pouquinho menor. E aqui nós temos então a nossa tabela. Então é um método simples, prático, serve para vários tipos de tabela. Eu utilizo muito essa metodologia, né, para lidar com tabelas, e isso eu consigo diminuir consideravelmente o tempo de produção de uma tabela e ainda conseguir fazer tabelas complexas numa velocidade relativamente rápida. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, comenta aqui. E também eu gostaria de perguntar, né, se achou interessante esse conteúdo, se gostaria de receber mais conteúdo sobre criação de tabelas em LaTeX. Inclusive, eu estou pensando na elaboração de um curso voltado só a técnicas relacionadas a tabelas, onde eu abordarei técnicas ou metodologias como esta para facilitar a criação de tabelas em LaTeX de maneira otimizada e rápida. Então é isso, muito obrigado a todos pela atenção e até breve.